Imagina mandar aquela mensagem gigante, sabe, um texto super vulnerável, desabafando sobre algo muito grave que está acontecendo. Uhum, o famoso textão de socorro. Exato. Aí o aplicativo mostra que a mensagem foi entregue, mostra que foi lida. E a ansiedade já vai lá no teto. Nossa, sim, os 3 pontinhos de digitando até aparecem por um segundo, mas depois eles somem. E fica apenas aquele silêncio. As horas passam, os dias passam e não tem resposta nenhuma justificativa, só um vácuo absoluto. É uma imagem muito forte e captura perfeitamente o desespero de falar pro nada. E transportar essa exata sensação de abandono tecnológico, digamos assim, para a vida espiritual é a porta de entrada para a nossa imersão de hoje. Com certeza. Porque a gente, como seres humanos, nós somos programados para esse bate-volta da comunicação, né? Sim, a gente precisa de validação. Precisamos de garantias visíveis, de um feedback imediato. E quando essa comunicação falha, num nível espiritual, quando as orações parecem não passar do teto, o conforto desaparece quase na mesma hora. E dá lugar a uma crise profunda. E é exatamente esse o foco da nossa análise. Nós temos em mãos um conjunto de documentos riquíssimo hoje. Muito rico mesmo. Um material bem denso. Sim, ele é centrado em uma parte da série de estudos chamada Orações de Davi, especificamente as notas e análises sobre o Salmo 13. Que é um texto fascinante. Demais. E o objetivo aqui não é só ler um texto antigo, mas desvendar um dos paradoxos mais dolorosos da experiência humana. Aquilo de continuar buscando e só encontrar o silêncio. Isso. O que realmente acontece na mente e na alma quando alguém continua orando, mas se depara com o que costumamos chamar de céu de bronze. Aquela metáfora terrível, né? É de que o céu virou uma chapa de metal maciço. As palavras batem lá e voltam como um eco vazio. O que mais chama a atenção nessas fontes que estamos estudando hoje é justamente a recusa em romantizar a jornada espiritual. Verdade, não tem aquele filtro de rede social. Nenhum. Existe uma narrativa popular um tanto superficial de que ter uma vida espiritual ativa significa viver num estado constante de clareza e de vitória. Sorrindo o tempo todo. O que é irreal. Totalmente real. E o material que a gente está dissecando puxa a gente violentamente para a realidade de que a exaustão, o cansaço extremo faz parte do pacote. Uhum. Tem fases em que esse silêncio aparente do divino gera uma confusão emocional gigantesca. Uma insegurança que paralisa. E, no fundo, traz aquele terror absoluto de ter sido esquecido. E o que torna tudo muito confuso para quem está vivendo isso é que a pessoa continua fazendo certo, sabe? Ela não abandonou as convicções dela. Exato. Continua agindo de forma ética, continua buscando as respostas, mas a linha simplesmente parece cortada. É o silêncio de quem ouviu, mas escolheu não responder. E o texto do Salmo 13 nasce exatamente nesse lugar, quebrado. Não é a oração de alguém que não conhece a fé. Pelo contrário. É alguém com muita bagagem. Sim, é a oração de alguém que não perdeu a crença, mas que está absolutamente exausto de lutar sozinho dentro da própria cabeça. Essa distinção é vital para nossa conversa fluir daqui para frente. A verdadeira espiritualidade é aquela que tem fôlego para durar a vida inteira. Ela não exige que a dor seja escondida. Ela não pede pra gente varrer a sujeira para debaixo do tapete. De jeito nenhum. Ela não pede um verniz de positividade quando a alma está, na verdade, sangrando. Nossa, isso é muito forte. É forte e é libertador. A maturidade espiritual ensina a pegar essa matéria-prima bruta, a dúvida, o cansaço, a raiva desse silêncio e levar tudo isso adiante com uma sinceridade absoluta. Para a gente conseguir medir o peso dessas palavras, precisamos voltar no tempo. A gente precisa entender o cenário por trás desse texto. É fundamental entender o contexto histórico. Por quê? Se pegarmos a figura histórica de Davi, a imagem que vem na mente da maioria das pessoas é a do rei coroado, né? O rei no palácio, o líder militar invencível. Ou aquele jovem corajoso que derrubou o gigante. Mas as notas de contexto mostram um retrato completamente diferente no momento em que ele compõe esse salmo. Precisamos desconstruir totalmente essa imagem de majestade aqui. Quem é o Davi do Salmo 13, então? O que empurrou ele para essa beira de precipício emocional? O Davi deste texto é, na verdade, um fugitivo. As fontes indicam que esse salmo está enraizado no período em que ele era caçado implacavelmente pelo rei Saul.
Ou seja, ele passou de herói nacional a inimigo público número 1, literalmente da noite para o dia. Exatamente. Nós estamos falando de um homem que vivia escondido, morando em sistemas de cavernas úmidas, no meio do deserto. Dormindo com o olho aberto, imagino. Sim. Sem saber se um dos seus próprios homens ia trair ele por uma recompensa. É um cenário de privação de sono, de fome e de uma paranoia constante. E lendo os documentos de apoio, um detalhe psicológico fica muito claro para mim. Não foi um evento isolado. Não foi um susto de final de semana. Pois é. Não foi um dia ruim. Foi uma pressão crônica e prolongada. E o desgaste acumulado é algo profundamente destrutivo. O corpo não suporta, né? Não mesmo. O corpo humano não foi feito para viver com cortisol e adrenalina no máximo durante anos a fio. Tinha a ameaça física, claro, as espadas, os soldados. Sim, mas o texto aponta para uma tristeza constante corroendo a mente dele. O medo do fracasso. E a humilhação pública. Ser rejeitado e caçado como animal. O conceito de desgaste acumulado é o pilar para entender essa crise toda. Com certeza. A ameaça externa era aterrorizante. Mas o que transformava o medo em um desespero profundo, o que levava a mente ao limite de quebrar, era a interpretação que ele fazia do silêncio de Deus diante daquilo tudo. O silêncio intensificava a sensação de abandono. Exato. O texto original em hebraico traz uma repetição visceral, quase ofegante mesmo, da pergunta até quando? Até quando? Nossa. Essa não é uma técnica literária para deixar o poema bonito. É o sintoma clínico de um esgotamento emocional severo. É o limite da reserva de energia de um ser humano. O tanque vazio. Mas olha só, isso levanta uma contradição gigantesca na minha cabeça. Qual seria? Se a gente olhar para a tradição, figuras como Davi são apresentadas como pilares inabaláveis da fé. Aqueles heróis de gesso, né? Isso, heróis que não piscam diante do perigo. Ver alguém com esse currículo desmoronar publicamente num texto expondo um nível de dúvida quase herético, não é perigoso para a imagem de um líder espiritual? É aí que entra a genialidade deste material. Ele desmascara totalmente essa ideia de que a fé é a ausência de conflito. Eles expõem a ferida de um jeito que dá até um certo desconforto de ler, né? Mas é de propósito. O que os analistas apontam aqui é que a vulnerabilidade de Davi não é uma falha no sistema, é o sinal máximo da maturidade dele. Ah, interessante. Como assim? Ele não tenta gerenciar a própria imagem diante de Deus. Ele não tenta ser educado enquanto está ali entrando em pânico. Ele pega o desespero no estado mais cru e transforma na linguagem da oração. Ele é forçado a aprender a confiar no escuro. Exato. O que é um tipo de fé muito mais robusto do que aquela fé que só funciona quando o sol está brilhando e os boletos estão pagos. Com certeza. O que nos leva diretamente para a anatomia dessa oração. Olhando para os primeiros versículos que o estudo destaca, a forma como ele constrói isso é um verdadeiro raio-x do pânico. É muito intenso. Muito. Ele começa disparando assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? São 4 perguntas seguidas. 4 vezes ele pergunta até quando num espaço mínimo de texto. Dá para sentir a falta de ar só na leitura. É o pânico sufocando. É a dor aguda de interpretar que a força superior não está apenas ocupada, mas está ativamente escondendo o rosto. E essa descrição de relutar dentro da própria alma com tristeza diária, sabe? É uma agonia interna pesadíssima. É uma definição milenar, quase perfeita para o que hoje a gente diagnosticaria como um estado depressivo profundo. Sem dúvida. E logo em seguida, no versículo 3, o texto revela qual era o maior medo dele nessa situação toda. Qual era? Ele faz um pedido desesperado por iluminação e clareza mental, usando a expressão para que eu não durma o sono da morte. O sono da morte. As análises dos nossos documentos são fascinantes nesse ponto. O sono da morte não era apenas o perigo de fechar os olhos na caverna e ser assassinado pelos inimigos. Tinha algo pior. O perigo real era um desligamento interno. Era a alma sucumbir ao cinismo, à letargia. O esgotamento leva a um ponto de apatia,
onde a pessoa simplesmente para de se importar com tudo. Nossa, é a morte da esperança antes mesmo da morte física. Exatamente. É o esgotamento vencendo. É tipo a imagem de alguém caminhando numa nevasca, sabe? Uma tempestade de neve. Isso. O frio é tanto que o corpo começa a pedir para deitar na neve e dormir. E a pessoa sabe que se ceder a esse sono, o sistema desliga de vez e não acorda mais. É uma luta para manter a consciência acordada. Excelente analogia. Mas então, continuando a ler o material, acontece uma guinada no texto que, sinceramente, soa quase irracional. A mudança de tom? É muito abrupta. Os versículos finais, o 5 e o 6, parecem que foram escritos por outra pessoa em outro ano. Aquele salto gigantesco. Ele simplesmente diz: "Mas eu confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem." É um contraste absurdo com os primeiros versículos. Absurdo! Como assim? A caverna continua fria, o exército inimigo continua lá fora com as espadas, o céu não se abriu. Nada mudou fora. Como uma mente humana faz essa transição do fui esquecido para sempre para o vou cantar de alegria sem que uma única palha tenha mudado na realidade externa? Essa transição abrupta é o grande mistério e o motor de todo esse nosso estudo. E as nossas fontes destrincham o mecanismo por trás disso em 5 passos psicológicos e espirituais muito claros. Quais são esses passos? Eles ocorrem dentro desse pequeno texto. Primeiro, ao desabafo sem filtros, que é o ato de nomear a dor, tirar o monstro de debaixo da cama. O famoso jogar tudo para fora. Isso. Segundo, o reconhecimento do perigo de sucumbir. A consciência de que a apatia está chegando com aquele sono da morte. Terceiro, o pedido direto e específico por socorro, que foca a mente que estava dispersa. Certo, ele direciona a angústia. Quarto, a decisão consciente de confiar, que a gente vai detalhar melhor. E quinto, a escolha do louvor antecipado. Louvor antecipado. Explica isso. A chave para entender o salto que parece racional é compreender que o louvor, neste contexto da caverna, não é um sentimento repentino de felicidade. Ele está acionando o mecanismo de sobrevivência. Então o que fica evidente é que a revolução não aconteceu do lado de fora. De jeito nenhum. Os inimigos continuavam armados lá fora. O que Davi fez foi alterar radicalmente a própria postura interior. Ele não podia mudar a tempestade, então ele mudou a si mesmo. Ele muda o jeito de encarar a tempestade. Precisamente. A dinâmica que ocorre na mente dele espelha o funcionamento da resiliência humana diante de crises prolongadas. Que é algo que precisamos muito hoje em dia. Nós precisamos entender as ferramentas que ele usou. Porque embora as circunstâncias sejam antigas cavernas e espadas, a estrutura da crise da alma é idêntica à que presenciamos no mundo contemporâneo. Totalmente. E isso abre um campo enorme para a aplicação prática do que esse texto milenar propõe para quem está nos ouvindo hoje. Vamos fazer essa ponte, então. Vamos. Porque os exércitos com espadas e os escudos de bronze não fazem parte do cotidiano de quem está acompanhando essa nossa análise. Felizmente não. Mas os mecanismos de perseguição mental foram apenas atualizados. Hoje, os inimigos que cercam uma pessoa podem assumir a forma de uma ansiedade crônica severa. Que também tire o sono. Sim. Pode ser a sombra de um diagnóstico médico inconclusivo, a pressão esmagadora de uma falência financeira batendo na porta. O desemprego prolongado. Exato. Ou aquele turbilhão de pensamentos obsessivos às 3 da manhã que insistem em dizer que tudo vai dar errado. É o cansaço emocional de lutar batalhas que ninguém mais vê. E o ingrediente que transforma essas pressões modernas num verdadeiro tormento é a mesma variável que enlouquecia Davi. O silêncio. O desafio da espera somado ao silêncio. Nós vivemos na era do sob demanda. Se a gente quer uma informação, buscamos na internet em milissegundos. Um toque na tela resolve comida, transporte e tudo. Exato. Nossa cultura desaprendeu completamente a suportar a tensão da demora. Então, quando a vida impõe uma sala de espera, seja aguardando uma porta de emprego abrir ou lidando com uma enfermidade longa, a demora é imediatamente interpretada como distanciamento espiritual. A pessoa pensa que foi abandonada. O tempo vai drenando a esperança gota a gota. E manter a sanidade e a fé, enquanto o calendário avança implacável, parece uma tarefa hérculea.
E diante dessa exaustão toda, os documentos que estamos analisando apontam princípios pastorais muito interessantes. Eles validam algo muito libertador. Sim, eles mostram que ter dúvidas ou fazer questionamentos agressivos, como aquele até quando, não é um atestado de fracasso espiritual. É o oposto disso. Pelo contrário, a honestidade absoluta constrói intimidade. E outro ponto forte é a tese de que esse período de espera silenciosa, ao invés de destruir a pessoa, pode ser o único terreno onde um nível mais profundo de confiança consegue amadurecer. Onde a raiz cresce, né? Só que aqui eu preciso ser um pouco cética, puxando para o nosso lado prático. Pode falar. Tu corre um risco muito grande de soar como positividade tóxica. Ah, entendi. Aquela coisa superficial. Sim, imagina alguém no meio de um luto recente ou enfrentando um ataque de pânico severo. E a instrução que se extrai disso vai cantar e louvar. Soa muito insensível. Pedir para uma pessoa cuja alma está moída fabricar alegria e gratidão não é exigir algo irreal, não é uma forma de invalidar a dor autêntica que a pessoa está sentindo. Esse é o risco número 1 de quem tenta aplicar esses textos sem entender o mecanismo por trás deles. A sua ressalva é perfeita. Porque é muito perigoso. A diferença crucial aqui é entender o que o material define como confiança e o que ele define como louvor. A positividade tóxica diz: não olhe para o problema. Finja que a caverna está quentinha. Sorria e tudo vai ficar bem. Que é ignorar a realidade. O Salmo faz o absoluto oposto. Ele diz: a caverna é terrível, eu estou à beira da morte, meus inimigos são reais e Deus parece completamente ausente. O desabafo é real. Ele já aconteceu. O que ocorre nos versículos finais não é uma tentativa de fabricar uma emoção feliz do nada. Como você bem pontuou, ninguém em crise profunda consegue gerar felicidade espontânea. Então, como esse salto do desespero para o louvor acontece na prática, se não é pela emoção? Pela decisão cognitiva de usar a memória como âncora. O louvor no meio do caos, segundo as análises deste nosso material, funciona como uma interrupção de um ciclo de ansiedade. Uma quebra de padrão? Exatamente. Ansiedade sempre projeta o pior cenário futuro possível. Quando a pessoa decide louvar ou relembrar atributos positivos do divino no meio da crise, ela está forçando o próprio cérebro a resgatar no banco de dados da memória as vezes em que houve livramento. Às vezes em que houve cuidado no passado. Isso. É um ato de resistência deliberada. O louvor age como escudo tático. Ao relembrar o caráter e o histórico de quem Deus é, a pessoa impede que o desespero do momento presente reescreva toda a narrativa da vida dela. Uau, isso faz todo sentido. A decisão de louvar não muda o fato de que está muito escuro lá fora. A caverna continua fria. Mas constrói uma fogueira para que a pessoa não morra congelada enquanto espera o sol nascer. Uma definição perfeita. É o fogo para não ceder ao sono da morte. Isso muda tudo. O louvor não é um sentimento borbulhante e feliz. É uma ferramenta de sobrevivência mental e espiritual. É o que mantém a pessoa viva. E se olharmos para o silêncio dessa forma, a narrativa da punição cai por terra. Porque a tendência humana natural é pensar: se Deus está em silêncio, é porque eu fiz algo errado, ele está bravo comigo ou me largou de mão. É a primeira conclusão que a nossa insegurança tira. Mas sob essa ótica que a gente acabou de desvendar, o silêncio pode ser apenas a academia onde os músculos da resiliência estão sendo forçados a crescer. Onde a musculatura espiritual se desenvolve. Onde a fé deixa de ser baseada no "o que eu sinto agora" e passa a ser fundamentada no histórico de quem a divindade prosou ser ao longo do tempo. Exatamente. A resistência construída no escuro preserva a integridade de quem está aguardando. E isso nos leva à síntese profunda do estudo do Salmo 13. O que os documentos concluem? Eles demonstram de forma inquestionável que é possível sim que a mente humana atravesse seus momentos mais sombrios, as noites mais opressivas, carregando todo o peso da dúvida e do cansaço, e ainda assim não perca a sua âncora. É possível não afundar de vez. Fica evidente que uma esperança que só existe quando o cenário é favorável não é esperança de verdade. É apenas um otimismo frágil ditado pelas circunstâncias. Um otimismo que quebra na primeira crise. Isso. A estrutura sólida brota do compromisso inabalável com o caráter histórico e misericordioso de Deus, independentemente da ausência de evidências visíveis no instante atual. E isso acaba servindo como um mapa muito prático para o presente.
para cada pessoa que acompanha a gente e se encontra hoje encarando o seu próprio céu de bronze. Batendo numa porta que parece que não vai abrir nunca. O convite que esse texto antigo faz não é para reprimir o choro ou disfarçar a frustração com um sorriso amarelo. De jeito nenhum. O movimento é pegar aquele grito preso na garganta, a angústia da espera prolongada que rouba o sono, e direcionar tudo isso de forma honesta, transformando o caos em um diálogo. Dar nome à dor. É ter a ousadia de olhar para a parede do silêncio e afirmar: eu não entendo a demora, eu estou apavorada, mas eu escolho basear minha vida no caráter de quem está do outro lado dessa linha muda. É o que a gente pode chamar de vulnerabilidade corajosa. Vulnerabilidade corajosa, lindo isso. Aceitar e vocalizar a própria fraqueza é o único pré-requisito real para acessar uma força autêntica. E o valor inestimável de preservar e estudar essas orações milenares é perceber que elas não são peças de museu empoeiradas. Elas estão muito vivas. Elas são cordas deixadas para trás por pessoas que sobreviveram a travessias no escuro, para que as próximas gerações pudessem segurar nessas cordas e encontrar o caminho de saída. Essa imagem da corda no escuro é o ponto perfeito para a gente amarrar a nossa imersão de hoje. O assunto está longe de se esgotar por aqui, claro. Tem muito mais pano para manga. O convite continua aberto para que quem nos acompanha siga explorando os próximos documentos e análises da série Orações de Davi conosco. Vai valer a pena. Há camadas ainda mais profundas sobre como blindar a mente, manter a sanidade e sustentar a fé quando o calendário avança implacável, as respostas não chegam e os limites emocionais são testados ao extremo. E para fechar nossa reflexão de hoje, eu proponho que a gente leve conosco um questionamento que inverte a forma como normalmente lidamos com nossas crises. Vamos lá. Não for de forma alguma uma ausência. E se não for um vácuo? E se ele for, na verdade, o espaço arquitetado e necessário onde a nossa fé é obrigada a parar de depender dos estímulos que os olhos veem, para finalmente criar raízes profundas na certeza de quem ele é. Nossa! Talvez, no final das contas, a obra mais extraordinária não seja a resposta milagrosa que encerra a espera. Talvez o maior milagre seja quem nós nos tornamos no processo de esperar. Quem nós nos tornamos enquanto esperamos? É olhar para os 3 pontinhos do silêncio no aplicativo e entender que a comunicação não foi cortada. A resposta só está sendo formulada num tempo que a gente ainda não compreende. Fica essa semente para reflexão. Até a próxima imersão.